Olá, Tchanã, bom dia! Está no ar o Conecta Metrópolis desta quarta-feira, 1º de julho. Ó, virou o calendário, hein? Segundo semestre, boletos. O ano já, metade já foi. E abemos adversário para as oitavas de final da Copa do Mundo. Será a Noruega. Noruega, Piper. Não é tão facinho assim, não. A Noruega venceu ontem a Costa do Marfim por 2-1 com um gol dele, Haaland. Fala de outro jeito em norueguês, mas como eu não sou fluente em norueguês, vai continuar sendo Haaland aqui nesse programa. Haaland, que chegou ao 5º gol em uma única Copa do Mundo. Mas, né, Piperno, somos muito favoritos, apesar de nunca na história ter vencido a Noruega. A Noruega é uma das poucas seleções em que a seleção brasileira tem um histórico muito ruim. Em Copas do Mundo, derrota e derrota. Bom dia, dona Marília Ruiz, um grande abraço aos nossos amigos, é verdade, inclusive ficou célebre aquele jogo lá de 98, do pênalti que ninguém viu e que 2 dias depois foi descoberto naquela era muito pré-VAR, né? O pênalti marcado e o Brasil ficou 2 dias xingando o juiz americano que viu o que ninguém mais tinha visto, mas nem aqueles potentes telescópios da NASA e tal, ninguém tinha enxergado nada. Eis que, de repente, aparece, então, uma imagem de uma TV sueca que estava ali como quem não quer nada e tal, e que flagrou realmente Júnior Baiano cometendo o pênalti que decretou a derrota do Brasil naquele jogo. Já era um Brasil classificado, mas a eliminação da seleção marroquina que torcia por um empate do Brasil. De qualquer forma, os tempos são outros. A Noruega hoje é muito mais forte, é muito mais do que o cometa Haaland, é também a Noruega de Odegaard, a Noruega de Nusa, que por sinal fez um golaço ontem, e outros jogadores muito bons. Mas, como diria a dona Marília Ruiz, Deus é brasileiro e vai nos empurrar, então, a mais essa classificação. Não pode empurrar, dos fiordes. Não. Que não seja empurrado dos fiordes noruegueses. Fiordes são aquelas formações geológicas muito comuns na Noruega. Vou dar bom dia para o Robson Morelli, que está em Nova York, onde a seleção brasileira já voltou, mas hoje é dia de folga. O Brasil se reapre, os jogadores da seleção brasileira, gente, estou ficando um pouco gaga, porque a minha voz está voltando no meu próprio ponto. Jogadores da seleção brasileira voltam a treinar, voltam a se apresentar no fim do dia e treino só amanhã, já sabendo que é contra o time do Haaland. É isso aí, Marília. Bom dia, Marília. Bom dia, Piperno. Bom dia a todos. A seleção tirou o dia de folga, a tarde de folga ontem e hoje o dia de folga também. Volta no final do dia e não vai trabalhar. Espero que Ancelotti e os seus companheiros todos de seleção brasileira tenham visto a partida da Noruega. Eu sei que é folga, mas dá para tirar 90 minutos ali para você acompanhar o próximo adversário do Brasil. Esse jogo era muito importante. A Noruega de Haaland, a Noruega de bons jogadores, Edgar, tem um 9 e tem um 10, né? Engraçado, a Noruega tem um 9 e um 10 bons, o Brasil não tem um 9 e não tem um 10. Mas o Brasil, gente, o Brasil é muito favorito contra a Noruega. O Brasil é melhor, o Brasil tem mais opções, o Brasil está mais firme, o Brasil tem mais tradição. Então, eu falo aqui que o Brasil é melhor e favorito contra a Noruega do grande Haaland. Bom, na nossa enquete de hoje, nos nossos canais no YouTube, a gente pergunta: quem faz melhor Copa? Não é quem é melhor, quem é mais bonito, é quem faz melhor Copa em 2026. Senão as pessoas falam, por que não tem o Neymar? Adivinha por que não vai ter o Neymar? Não, é porque tem que explicar, porque senão as pessoas ficam um pouco chateadas com a nossa enquete. As opções são Mbappé, que ontem se tornou o jogador que mais gols fez em mata-matas de Copa do Mundo. Parece que importa mata-mata. Ele tem 18 gols, Piperno, em 18 jogos de Copa do Mundo, 2 finais. 3 gols numa final, mas não é tão decisivo assim. O Haaland, que na primeira Copa já chegou a 5 gols, o Messi, que tem 19 gols em Copas do Mundo e é atual campeão do mundo. Ou é o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior que, no futebol operário da seleção brasileira, que não é vistoso, que não enche os olhos, é claramente o jogador mais importante da seleção brasileira. E hoje, Pipeno, há 3 meses atrás, quando o Real Madrid eliminou o Benfica, não ouvi tão bem o Mourinho falar do Vinícius Júnior como hoje. Hoje ele deu uma entrevista, disse que o Vinícius Júnior é mais importante que o Neymar para a seleção brasileira, que o Vinícius Júnior é maravilhoso. Agora aquele técnico do Real Madrid descobriu o Vinícius Júnior.
Poxa, mas que fantástico, que grande descoberta, inclusive saber que, olha, constatar que hoje o Vinícius Júnior é mais importante que o Neymar é realmente uma grande descoberta do português Mourinho, né? O Mourinho que, por sinal, não anda lá em grande fase, embora tenha talvez herdado agora o melhor emprego do mundo se a gente pensar em clubes. De qualquer forma, eu, nessa enquete, eu votaria fácil no Mbappé, que está desconcertante, embora o Messi faça também uma Copa para realmente marcar o seu nome ainda mais em todas as antologias aí de mundiais, mas de qualquer forma o Mbappé não apenas é o homem decisivo pelos gols, mas também por criar, por abrir espaço, por dar assistência. Ele é o cara que faz tudo e ele é uma locomotiva em campo. 18 gols em 18 jogos de Copa do Mundo é algo espantoso. E olha, esse cara talvez tenha mais 2 mundiais pela frente. A gente vai ter que ouvir falar. Vejam, jamais alguém chegou a 20 gols em Copas do Mundo, né? Eu acho que o Mbappé é um cara que talvez termine a carreira dele com uns 30. Nessa Copa aqui ele já vai passar de 20. Possivelmente ele vai ter mais coitado 2. do Paraguai, Pipo. E o nosso Paraguai na próxima rodada, pá? Porque agora a França vai pegar o Paraguai. Claro que, enfim, Mbappé só pegou moleza porque ele não encarou Gustavo Gomes. Calma, então. Agora acabou. Agora é uma outra história. Agora acabou. Mas, de qualquer forma, Gustavo Gomes, não vai ser fácil a sua vida, hein? Lamento por você. Bom, o Morelli falou sobre o Brasil é melhor, o Brasil tem melhores jogadores, o Brasil é favorito, Yupi, etc e tal, mas a apresentação do Brasil hoje vai ser com mais uma baixa. Ontem comeu sushi para festejar a vitória sobre o Japão. Parece a quinta série às vezes, mas tudo bem. O Paquetá acabou o jogo, saiu lá carregado, ele postou uma foto do sushi que ele estava comendo. É o sushi mequetrefe, hein? Tem a foto do sushi aí? Não temos a foto do sushi, mas nos stories dele tinha lá um sushi mequetrefe. E aí, só que depois do sushi mequetrefe que ele comeu após a classificação do Brasil, foi divulgado pela seleção brasileira a meia notícia. A meia notícia porque que ele estava machucado, todo mundo viu, e a seleção brasileira divulgou um comunicado dizendo que ele tem uma lesão muscular. Bom, e que vai seguir em tratamento e saravá São Jorge que seja rápido. Só faltou isso no final da declaração da seleção brasileira, ali ó. Aí o post que ele colocou nos próprios stories, depois da divulgação da seleção brasileira de que ele está machucado, é uma foto dele mesmo, é uma automotivação, Pipo. É um auto-coach. Fé. Acho que é fé nele mesmo. Eu já vivi disso antes. Disso deve ser da contusão. Imagino que sim, né? E aí uma mãozinha pro céu e um coração. Um dedinho pra cima e um coração. Então é sem o Paquetá, sem o Rafinha, que voltou ontem, naquele meio treino que teve o Rafinha, correu de tênis sem bola e treinou sem bola ontem, mas pouquíssima chance, inclusive, de ser relacionado pro jogo do próximo domingo contra a Noruega. Então, o lado direito, ou quem cai pelo lado direito, eu falei, tem que benzer, Piperno. Tem uma maldição, né? Lá por aquele lado da seleção brasileira, que coisa impressionante, né? Eu já vi, por exemplo, jogadores do lado direito se contundirem. Aliás, o Josimar, o que inspirou o nome do Vozinha, ele explode numa Copa do Mundo porque o titular se machucou, ok. Mas foi um caso. Agora, realmente, de baseada assim, eu nunca vi. Olha, eu estava só deixando passar uma coisa quando a gente falou do Mbappé e antes de voltar para o Paquetá, é que o Deschamps também bateu um recorde ontem, importante. O Deschamps se tornou o técnico com mais vitórias na história das Copas do Mundo, o que não é pouco. Ele superou a marca do alemão Helmut Schön, que dirigiu a seleção da Alemanha em 66, 70, 74 e 78, campeão e vice do mundo. Aliás, campeão, vice e terceiro. E o Deschamps, então, agora, ele supera essa figura tão importante na história dos mundiais. Um feito realmente notável desse técnico que vai, inclusive, rebatizar lá a principal avenida da França. Calma. Ô Morelli, então, voltando ao nosso quintal, então, dessa vez... temos a baixa do Paquetá. Então, tinha achado o time, desachamos o time, porque mesmo no primeiro tempo, quando ele ainda estava jogando, já se notou ali uma necessidade de mudar o time, e no segundo tempo, ele está machucado, é verdade, mas entra o Endrick, que não é exatamente a função dele. A seleção brasileira sofre com muitas contusões, sofreu antes da Copa, outras seleções também sofreram, não é só o Brasil, mas muitas contusões musculares. A questão é, o que ele vai fazer? De verdade, eu acho que a folga de hoje ela poderia ter sido meia folguita só, né? A gente podia treinar o time novo pro domingo. Porque aí volta quinta.
Aí treina quinta, sexta, e sábado já não tem treino, domingo é o jogo. Na verdade, Marília, a gente já falou disso aqui. O treino físico ele vai ser agora só para manter, para não machucar mais ninguém. O Ancelotti está pensando é na movimentação. Então é isso que ele vai treinar. E aí ele pode ter um pouquinho mais de tempo para dar para os jogadores. Ele sempre falou que o mental, o descanso era muito importante nessa Copa do Mundo. E as famílias dos jogadores estão aqui. Então ele entende que ficar com as famílias faz bem para os jogadores. Agora, a gente tem um problema sério na seleção que a gente não pode normalizar, que são assim 3 contusões musculares no elenco da seleção brasileira que veio para a Copa do Mundo. O Brasil perdeu o Wesley pelo mesmo motivo lá atrás, o Brasil perdeu agora o Paquetá e já tinha perdido o Rafinha. Tudo lesão muscular, então tem um problema aí. São 3 jogadores que se machucaram por lesão muscular. Tem alguma coisa que não está funcionando no meu modo de ver. O Paquetá joga no Brasil, então não está na temporada europeia, fim de temporada. Os outros sim estão. Mas tem um problema aí de avaliação, talvez, tem um problema de carga, tem um problema que a seleção brasileira precisa pensar ou repensar. Não tem mais espaço para machucar mais ninguém com contusão muscular. O Brasil está ficando sem jogadores, gente. A folga para o Rafinha existe parcialmente apenas, a folga para o Paquetá existe parcialmente apenas, e o Neymar poderia também aprimorar um pouco seu condicionamento físico nessa quarta-feira. Então é isso que a seleção tem por hora. O Ancelotti vai pensar muito em quem ele vai colocar nessa posição do Paquetá. Ele tem dado sorte, viu, Marília? Ele tem dado sorte, porque ele pescou o Martinelli no jogo contra o Japão, o Martinelli fez gol. O Paquetá, que não estava jogando essa bola toda, se machuca e abre espaço para alguém melhorar esse meio de campo do Brasil. E talvez esse alguém seja o Danilo Santos. E aí a gente volta, talvez, a ter encontrado novamente, a ter achado novamente a seleção brasileira daqui para frente. Olha só, a zica do lado direito que eu falei aqui, gente, ela começou antes da Copa começar, inclusive, né? Era o Militão, que era o aguardado para ser o lateral direito, mesmo tendo contribuído muito pouco para o ciclo, porque estava sempre machucado, se machucou de novo. Aí o substituto do Militão era o Wesley, lateral direito. Se machucou durante a pré-Copa ali, antes, inclusive, da estreia, foi possível convocar um meia para o lugar dele, ele chamou o Ederson. Aí, antes da Copa, Estevão, que era titular do time do Ancelotti, se machucou e ele jogava ali pelo lado direito. O Rafinha, o Estevão se machucou. Começamos a Copa no primeiro jogo com o Marrocos. Quem fazia aquele corredor, Piperno, que foi mal? Paquetá fez no primeiro jogo. Foi mal, no segundo jogo ele não fez mais, mas aí se machucou. O Rafinha no primeiro jogo já não jogou contra o Haiti. Então é uma função ou é um lado que acaba sendo tentativa e erro. Eu entendo que ele falou, tá dando sorte, ele é um grande técnico, mostrou isso no segundo tempo contra o Japão, as apostas dele deram certo, e a história que a gente tem que contar é essa. Mas a verdade é que a seleção brasileira, por aquele lado, já se sabia, até pela ausência de um lateral direito e pela contusão do Estevão, que até então era o titular, lembrando que o Rafinha ficou machucado metade do ano passado inteiro no Barcelona, então ele não tinha jogado com o Ancelotti. A gente já sabia que o lado direito ia ser um problema. E não é porque o Vinícius Júnior resolve do lado esquerdo que o lado direito não precisa existir, né? É claro que tem que existir. Além de equilibrar o time, além de balancear bem o time, vai dar muito mais poder de fogo, é óbvio que sim. Agora, é incrível realmente essa sucessão de problemas que vem ocorrendo por lá. Então, montar aquele setor sem desequilibrar muito o meio-campo passa a ser o grande desafio dele, coisa que ele vai ter que resolver nesses 2 dias de treino. O técnico da seleção brasileira, eu falo muito sobre isso. Ele não é e nunca vai ser um revolucionário ao estilo Guardiola, por exemplo. Mas eu acho que não existe ninguém no planeta futebol que consiga, lá do campo, observar uma partida de futebol melhor do que ele. São muitos e muitos os momentos, os jogos, inclusive os grandes jogos, em que ele saca da cartola alternativas e corrige problemas. Eu me lembro, por exemplo, da última final de Champions que ele fez, quando o Real Madrid foi amassado pelo Dortmund no primeiro tempo, e no segundo tempo o Real Madrid deu um show de bola e ganhou fácil. Né? Então, a gente está se acostumando a ver o Brasil, por exemplo, no segundo tempo voltar sempre melhor do que no primeiro. Agora, o ideal é que no primeiro tempo o Brasil também jogasse bem.
E passa muito por esse ajuste do lado direito, que realmente está incompleto e está muito difícil encontrar uma boa solução. E, aliás, eu receio que ele nem tenha peças para isso. E a solução que ele tinha achado, e que a gente, entre aspas, tinha achado o time, Morelli, era o Ryan. E aí a gente ficou com essa dúvida, apesar do Ryan, e eu elogiei aqui ontem e vou voltar a elogiar. O time jogou melhor no segundo tempo, consequentemente, o Ryan jogou melhor no segundo tempo. É ele que rouba a bola, passa para o Bruno Guimarães, que passa para o Martinelli. Mas o que ele tinha feito contra o Haiti e a Escócia não funcionou contra o Japão. Mas um atacante de seleção brasileira, um ponta-direita, ele não pode ser. A melhor jogada dele é roubar uma bola e entregar para alguém fazer o gol, né? A gente espera mais de um ponta-direita. O Ryan ainda não aconteceu na seleção. Tá jogando taticamente bem, tá ajudando, mas aquele lado direito, o Ancelotti tirou todo o peso do lado direito. E não me parece que ele vai melhorar aquele lado direito, não. Concordo com o Piperno, que disse que tem que existir um lado direito na seleção brasileira, mas ele levou tudo para a esquerda, né? Inclusive com o Douglas Santos, que foi também um achado que está funcionando bem, não está comprometendo, está jogando ali certinho, um arroz com feijão, bacaninha. Agora, o Ancelotti levou tudo para o lado esquerdo, inclusive o gol do Casemiro, a bola é cruzada pelo lado esquerdo também. Então, assim, a seleção acontece bem pelo lado esquerdo. O Paquetá era canhoto. Se entrar o Danilo Santos no meio de campo, também é outro canhoto. Eu não vejo peças para ele arrumar o lado direito. A não ser que ele insista com o Ryan, com o Luiz Henrique, faça com que o Endrick caia por ali, faça com que o Matheus Cunha corra mais por aquele lado. A seleção está ficando manjada, gente. A seleção pelo lado esquerdo está ficando manjada. Isso é ruim para a seleção. Certamente o Ancelotti sabe disso, certamente ele pensa nisso e certamente ele vai tentar fazer alguma coisa para mudar isso, ou pelo menos para equilibrar. O Brasil não pode ser um time que só joga pelo lado esquerdo, porque aí é fácil de marcar. O Japão já foi um pouco assim, o Japão colocou dois... Exatamente, o Japão colocou 2 jogadores ali, às vezes 3, e o Vini Júnior desapareceu em alguns momentos da partida. Foi muito menos ativo do que nas outras partidas. O Japão também é melhor, claro, tem que destacar isso. Mas então ele tem que pensar nisso, ele tem que pensar nesse lado direito, ele tem que pensar... Porque assim, tá todo mundo preocupado, a Noruega está preocupada com o Vini Júnior e com o lado esquerdo. Se ela conseguir resolver isso, ela mata o Brasil. Ela mata o Brasil. Por isso que ele tem que apresentar soluções diferentes para tentar surpreender essa Noruega nessa partida de oitavas, gente. Vamos tentar ajudar o Ancelotti aqui, porque a gente começou a Copa com a sensação de que, então, era o Rafinha, cabeça do Ancelotti. A gente ficou com a sensação, porque a gente acredita piamente no técnico mais bem pago da Copa, que a solução que ele tinha encontrado pré-Copa, nos amistosos que o Brasil fez, era o quê, Piperno? Rafinha de um lado, Vinícius Júnior do outro, e vamos jogar com o centroavante, que é o Igor Thiago. E o Matheus Cunha não serve mais. O Matheus Cunha, banco. Um jogo, quer dizer, um tempo, né? Um tempo. Acabou o Igor Thiago, acabou o Ibanez de lateral direito. Os 11 iniciais contra o Japão, que era achamos um time, é esse que está atrás de mim aqui, com o Danilo na lateral direita, ganhou a posição no intervalo do jogo contra o Marrocos, não saiu mais. E o Ryan no lugar do Rafinha, porque se machucou. Com o Matheus Cunha e o Paquetá. Jogadores que passaram a jogar juntos e na ideia do Ancelotti inicial, o Paquetá, entre aspas, reserva do Matheus Cunha. Com a ausência do Paquetá, na minha humilde opinião, ele vai recuar o Matheus Cunha, que é o único jogador que dá para ele um pouco do que o Paquetá ele quer que ofereça. Na cabeça dele era isso no pré-copa. E aí ele vai achar um jogador. Quem fez isso contra o Japão no segundo tempo, quando ele tira o Paquetá machucado e coloca o Endrick, não é pro Endrick fazer a função do Paquetá. É o Matheus Cunha que volta, o Endrick joga mais enfiado e a partir da volta do Matheus Cunha mais pro meio de campo, até o Ryan joga um pouco mais. Então ele pode colocar o Endrick de partida. Qual a chance, Brasil? Eu acho que ele não faz isso, Marília. Eu acho que talvez nesse jogo contra a Noruega a gente veja pela primeira vez uma versão conservadora do técnico Ancelotti, que seria colocar o Danilo. Não arriscar tanto no começo do jogo, até para entender o adversário. É possível que ele faça isso no segundo tempo, mas eu acho que ele começa o primeiro tempo fechando um pouco mais, porque ele sabe também que a Noruega tem um bom armador. Tem bons jogadores de meio campo, mas tem um ótimo armador que é o Odegaard. E joga onde, Pipo?
Casualmente ele foi Tô até de vermelho jogar hoje. naquele time vice. É porque o professor foi muitas vezes campeão, mas esse rapaz foi jogar num vice. Né? Mas então, eu imagino que ele vá, pelo menos para esse começo Mas qual que é o do jogo, pragmatismo? fechar um pouco mais. Oi? Fechar com quem? Vai fechar como? Danilo. E daí ele vai jogar com 2 atacantes? 2 e mais o Matheus Cunha. Então, qual é esse atacante? Não, joga com o Ryan, o Vinícius e o Matheus Cunha. E o Danilo no lugar do Paquetá? Eu acho que para começar o jogo, a única alteração que ele faz é essa. Pro segundo tempo, aí o professor vai criar mais e tal, né? Quem sabe recuar o Matheus Cunha para colocar o Eu vou até me Hendrick, ajoelhar se ele ou fizer até isso. colocar o Martinelli junto com o Matheus Cunha. Ele pode fazer isso. Gente, eu comentava com a Marília fora do ar. Uma das coisas que mais me divertem nesse período Ancelotti é alguém falar que o Ancelotti é um técnico retranqueiro. A gente está falando de um italiano que gosta de 4-2-4. Ele é praticamente um ET do futebol se a gente pensar somente em Itália. Imagina um italiano falando em 4-2-4. O único está aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil tem gente que ainda chama o cara de retranqueiro. Mas lá no Real Madrid, para ganhar tudo que ele ganhou, na melhor versão do Real Madrid, eram 3 volantes, viu, Piperno? Aqui ele não põe. Vamos ver se ele... Se ele fizer isso aí, eu vou me ajoelhar de novo. Pelo menos 3 atacantes sempre, né? Tinha lá, enfim, Rodrigo, Vinícius, Benzema e tal. Ele gostava, né? Eu também entendo, gente, que a mudança mais fácil para ele é você colocar o Danilo Santos. Você não muda nas posições do ataque, você põe um jogador com mais mobilidade do que o Paquetá, com algumas funções defensivas também, e você dá mais intensidade para essa seleção. E você fecha o Odegaard ali, você põe alguém para colar em cima do Odegaard. Agora, eu penso que ele vai ter que pensar também na defesa, porque o Haaland está lá sozinho, e a gente já viu como é que é o Haaland sozinho dentro da área. A seleção brasileira... O Danilo também pode ajudar pelo lado direito, né? Pode ajudar o outro Danilo, né? Pode ter uma dupla de Danilos ali tentando fazer a marcação por aquele setor. Então, tudo isso é mais fácil para ele. A minha opção preferida é recuar um pouquinho o Matheus e colocar o Hendrick. Mas aí talvez seja muito para começar a sair mesmo, para logo de cara. Talvez isso aconteça no decorrer da partida. E eu penso que o Danilo é esse cara. O Brasil tem problemas defensivos, o Brasil vai ter problemas defensivos, o Brasil vai ter problemas com o Casemiro, com o Danilo, vai ter problemas no meio de campo. O Bruno Henrique passa a ser um cara muito importante na marcação, mas também na saída de bola. E alguém vai ter que fazer o trabalho ali do Paquetá, dando liberdade para o Vini Júnior, evitando que o Vini Júnior voltasse e se desgastasse na marcação. Então, ele vai ter que escolher um também. Não é o Casemiro, vai sobrar ou para o Bruno ou para o Danilo se ele entrar. Porque tem uma outra variável que ela é pouco discutida, mas eu duvido que não passe pela cabeça do professor que gosta muito do Casemiro. O Casemiro está pendurado. Se o Casemiro não tiver o apoio de mais um volante, mais alguém rápido no meio-campo, não é que ele tem grande chance de tomar um cartão amarelo. Ele vai tomar um cartão amarelo e fica fora do próximo jogo. Então, eu acho que o professor está pensando em como dividir as responsabilidades do Casemiro. Acho que isso é um grande dilema. O Danilo também tem o cartão amarelo. Mas que tome, porque é a função do volante, né? Assim, ele não pode jogar preocupado e não fazer falta e não tomar o amarelo. Ele tem que jogar a partida contra a Noruega. Não adianta nada ficar pensando nas quartas se não fizer bem o jogo das oitavas. Então tem que jogar sem pensar nesse cartão. E se tomar o cartão, se receber o cartão, que saia do time, que compre a suspensão e que volte depois, se o Brasil avançar. Não dá para o Casemiro jogar 90 minutos pensando que não pode fazer falta, que não pode tomar o segundo cartão amarelo. Eu acho o seguinte, ontem eles não assistiram ao jogo porque eles estavam de folga. Não conheci o japonês, ontem eles não assistiram Noruega e Costa do Marfim porque eles estavam de folga. Tudo bem, eu acho que hoje eles vão ver o filme, o vídeo editado, etc e tal.